Conhecida como hormônio do sono, a melatonina é produzida naturalmente pelo nosso organismo e traz uma série de benefícios. A baixa quantidade dessa substância em mulheres que acabaram de ter bebês pode ser uma das causas do estresse, da ansiedade e da depressão pós-parto. É justamente esse o foco de um estudo realizado por pesquisadores da Universidade Federal de Goiás, coordenado pela professora Andréa Rodrigues Chaves, do Instituto de Química, e pela professora Flaviana Vieira, da Faculdade de Enfermagem. Elas explicam que o leite materno é o primeiro contato da criança com esse hormônio. Por isso, analisar a quantidade de melatonina nas mães é tão importante, porque isso influencia na qualidade do sono do bebê, além de afetar no estado de humor da mãe. Para saber um pouco mais sobre essa pesquisa, o ADUFG Científica desta semana fala com as duas professoras responsáveis. Confira. A melatonina é um hormônio que ele faz parte, do nosso organismo, chamado de endógeno. Ele é produzido pela pineal, que é uma glândula que fica no cérebro, uma pequena glândula de mais ou menos 1,5 centímetros. E ela tem uma importância muito grande. O aspecto principal dela é em relação ao nosso sono restaurador. Então ela tem essa capacidade de fazer com que nós tenhamos um sono que não vamos acordar no outro dia cansados. Mas quando nós pensamos nas mulheres no pós-parto, como que essa concentração da melatonina vai repercutir na saúde, em especial no aspecto psicoemocional. A gente sabe que a mulher no pós-parto, ela vive uma fase de transição muito intensa na sua vida. Além do suporte que essa mulher precisa, ela tem algumas alterações que fazem parte mesmo do pós-parto, e essas alterações podem afetar o enfrentamento dessa fase de transição. Uma das coisas que pode acontecer é a alteração do sono, porque ela precisa levantar algumas vezes na noite para cuidar do bebê, para alimentar essa criança. Então, esse sono dela pode estar prejudicado. Essa pesquisa ela surgiu de uma parceria muito interessante, de um convite da professora Andréa, do Instituto de Química, e ela buscava alguém que trabalhasse com aleitamento materno, que ela queria propor um novo método de avaliação da melatonina no leite materno. E nós fizemos a proposta de fazer uma avaliação das mulheres no 14º dia de pós-parto, porque no 14º dia de pós-parto, geralmente é onde se espera a maior concentração de melatonina. Então nós fazemos como? Nós vamos até a maternidade, convidamos mulheres, então são voluntárias que participam desse estudo, que elas recebem em troca ter uma orientação de um grupo especializado em enfermagem obstétrica, e elas levam para casa alguns frascos para elas coletarem o leite materno. Então, no 14º dia, nós fazemos a rota, que é buscar esse leite na casa dessa mulher, e aplicamos o formulário que envolve aspectos sociais, demográficos, obstétricos, neonatais. Então, são perguntas relacionadas tanto à saúde da mãe quanto do bebê. E alguns questionários também, alguns instrumentos já validados na literatura tanto nacional quanto internacional, sobre sinais de depressão, ansiedade e estresse. E também avaliamos a parte de alimentação dessa mulher, o recordatório das últimas 24 horas e o padrão alimentar que ela tem de consumo mesmo do dia a dia dela. Para a sociedade, o que eu vejo de maior retorno é poder direcionar a nossa assistência para essa mulher no pós-parto. Aliás, começar desde o pré-natal, a orientação do que seria melhor dela alimentar, a higiene do sono, para ela poder se restabelecer melhor nesse pós-parto. Então, para conhecer mesmo quais são os fatores maternos que interferem na concentração de melatonina e reconhecer também quais são os fatores psicoemocionais que interferem na concentração da melatonina. Quando nós fazemos uma percepção, um diagnóstico precoce desses sinais de depressão, ansiedade e estresse, a efetividade da intervenção ela fica melhor quando ela é feita precocemente. Nós entramos em contato com a professora Flaviana, da Escola de Enfermagem, que é referência aqui em estudos de amamentação, para tentar conversar com ela, convencê-la a colaborar conosco, nessa parceria, para tentar avaliar essa concentração de melatonina no leite materno, se teria algum aspecto na relação mãe e bebê. Então, nós fizemos um pré-teste para tentar avaliar a concentração dessa melatonina no leite materno. Com isso surgiu essa colaboração, nós aqui da Química no desenvolvimento dessa metodologia e elas lá na enfermagem com a avaliação dos aspectos clínicos mesmo das concentrações de melatonina na amostra de leite materno. A melatonina ela está disponibilizada em várias partes do corpo, mas a gente acha que
por ser uma amostra menos invasiva, né, o leite materno seria uma amostra mais ideal da gente trabalhar, porque a mãe já está na fase de amamentação e fazer a coleta de um volume de leite materno não seria assim algo tão difícil para a mãe, né? A melatonina ela já é monitorada em alguns casos, né? Então já existe um ensaio clínico para a determinação de melatonina, que é o chamado teste ouro, né? Ou análise padrão para a quantificação de melatonina. Só que essa análise padrão, ela é basicamente baseada em radioimunoensaio, que é um teste caro, né? De difícil acesso. E, além do custo elevado, precisa de equipe treinada, muito bem qualificada para realizá-lo. Então, isso acaba limitando a solicitação desse teste, dessa quantificação de melatonina por parte dos médicos em geral, né? Então, nós aqui desenvolvemos uma metodologia utilizando técnica miniaturizada de preparo de amostra, ou seja, nós usamos um dispositivo que vai concentrar a melatonina, porque ela está em baixíssima concentração. Então, essa técnica permite que a gente utilize pouca amostra. Nós utilizamos aí em torno de 500 microlitros de leite materno para fazer essa análise. Concentramos essa melatonina e analisamos ela posteriormente por cromatografia líquida e espectrometria de massas como forma de detecção. Então, é uma técnica extremamente exata, precisa, consome menos reagente, os resíduos são menos tóxicos do que no ensaio por radioimunoensaio. Então, nós estamos nessa etapa final da validação analítica, atendendo, verificando alguns critérios que a Anvisa recomenda para métodos analíticos e posteriormente passaremos para a análise das amostras reais que estão sendo coletadas pela professora Flaviana. De um modo geral, a mãe é muito negligenciada nesse pós-parto. A mãe é privada do sono, a mãe é privada dos cuidados, tem um recém-nascido totalmente dependente dela. Então, eu acho que qualquer coisa que a gente consiga desenvolver que vá auxiliar essa mãe, que vá de encontro a essas necessidades, eu acho que é algo assim que não tem preço. Se a gente conseguir avaliar a concentração de melatonina e conseguir relacionar e, de certa forma, auxiliar essa mãe a enfrentar esse período de forma mais tranquila, né, menos dolorosa, tanto para a mãe quanto para o bebê, eu acho que isso vai ser o nosso objetivo, a gente vai ter atingido o nosso objetivo.